todos, nós vamos dar início ao nosso tempo de celebração desta manhã. É bom estarmos juntos, como sempre, começamos com o nosso tempo de prelúdio e também de dirigir os nossos corações nesta oportunidade para o Senhor e assim podemos separar este tempo para a adoração ao seu santo e bendito nome. Vamos então começar. Esta é uma oração cantada que clama pela intervenção de Deus a falar connosco e estarmos juntos hoje aqui mais uma vez é a oportunidade também do Senhor falar connosco enquanto igreja. Ele sempre intervém nas nossas vidas e certamente Ele falará connosco esta manhã também. Amém? É tão bom estarmos novamente juntos, saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para os que nos visitam pela primeira vez, bem-vindos. Estão em casa, estão em família. Alguns irmãos que estão connosco pela primeira vez e quero que se sintam naturalmente em família. Nós queremos muito e temos como experiência de igreja sermos família, é isso que nós somos em Cristo. Então queremos saudar a todos. Alguns que não víamos há muito tempo, lá atrás temos o nosso Samuel, que sendo da Ilha Terceira está cá agora próximo de nós e hoje nos visita, é bom ter cá o Samuel. O Samuel e o Filipe são grandes companheiros desde a maternidade, porque estiveram juntos, cada um, dentro da sua barriguinha da sua mãe, mas juntos na maternidade. E então, pela graça de Deus, uma amizade que se tem prolongado. És bem-vindo, Samuel, já sabes. E a todos os irmãos, naturalmente, um abraço muito grande. Partilhar com os irmãos que este período que tivemos de fora foi também um período de bênção para as nossas vidas. Estava a mencionar que Deus fala connosco. Sim, certamente Deus falou connosco ao longo destes 10 dias que tivemos em terras mais frias. Pudemos contemplar a criação de Deus de outras formas, que não é habitual aquela que nós normalmente vemos, mas através delas nós podemos ver a criatividade, a soberania do Senhor, ver também outras realidades e estar com outras realidades da expressão da Igreja, neste caso lá no Canadá, também ainda muito abençoador para nós. Sou portador de um abraço do pastor Paulo Pascoal, da sua esposa Ruth. Foi muito bom estarmos com eles e também partilharmos um pouco daquele que é um ministério que a nossa Igreja também adotou como projeto missionário da Equip Leadership Canadá,
que tem a sua intervenção a partir do Canadá, mas agora também a partir da nossa igreja, já há algum tempo podemos partilhar esse ministério. Temos também a oportunidade de estar presentes em muitos lugares, em muitas circunstâncias e diferentes do mundo. A última intervenção foi no Brasil, com uma intervenção muito particular, muito desafiante e muito abençoadora. A formação de líderes surdos e mudos. Foi a primeira vez que, nesta formação, pudemos focar num grupo muito importante, com muitas necessidades. Então foi emocionante ver as imagens daqueles irmãos a receberem a informação, a serem gratos. As orações deles em linguagem gestual é emocionante. Perceberem como Deus também toca a vida daqueles queridos irmãos. Então, foi também uma oportunidade de podermos partilhar este ministério e estarmos mais próximos dos desafios que temos tido, nós aqui a partir de Portugal também com os países de língua oficial portuguesa. A próxima oportunidade, querendo o Senhor, será Angola. Está na agenda também Moçambique. Então, muitos desafios, mas é um privilégio, foi um privilégio podermos partilhar este tempo também com aqueles irmãos. E agradecer também o cuidado e a proximidade dos irmãos e a partilha dos irmãos ao longo destes dias. Fomos nos lembrando uns dos outros, não é? Alguns foram operados, bebés nasceram, aconteceu tanta coisa, não é? Nestes 10 dias. Outros ficaram doentes, ainda estão doentes. Nós fomos acompanhando naturalmente nas nossas orações tudo isso e agradecemos a Deus pelo cuidado que o Senhor continua a ter por cada um de nós, das formas mais diversas das nossas necessidades. E celebramos também vida, sempre queremos celebrar vida, e hoje lembramos de uma forma particular os nossos aniversariantes desta semana, a Ana Júlia, creio que não está connosco agora ainda, a Ana Júlia que celebrou o seu aniversário, e ontem o Filipe também, o nosso Filipe, então ontem também celebrou o seu aniversário. Nós somos gratos pelas suas vidas. Neste caso, olha, curiosamente, 2 terceirenses, não é? Que nesta semana fizeram os seus aniversários, celebraram os seus aniversários. Lá atrás, no último banco, já está o exemplar do boletim, tem algumas informações úteis para a vida da Igreja. Eu convidava os irmãos a poderem usar, depois logo também vamos pôr com certeza no grupo do WhatsApp da Igreja, mas por favor vão acompanhando essas informações. O boletim é só um guia, vai sempre às vezes falhando alguma outra informação, mas tentamos que ele possa nos ajudar de alguma forma, mas vamos também aqui partilhando algumas informações. E uma delas tem a ver com hoje ainda. Hoje à tarde nós temos o convite da Igreja Batista de Águeda, aqui bem próximo de nós, uma igreja com quem nós caminhamos com muita proximidade. Hoje a Igreja tem o seu culto de aniversário e também tem um culto especial ao mesmo tempo em que recebe o seu novo pastor, o pastor Nailson Amorim, que vai assim também assumir o pastorado da Igreja de Águeda. Então nós estaremos lá, querendo o Senhor, pelas 3h30. E a Igreja convida-nos, a nós, a Igreja do Turviscala está lá presente. Portanto, somos todos bem-vindos a celebrar este momento muito especial com a vida da Igreja. Então, todos os que puderem, às 3h30, a Igreja Batista de Águeda, para podermos celebrar com estes nossos queridos irmãos, não só a vida da Igreja, mas também a chegada do seu novo pastor. Uma informação prática, para além das outras que depois o boletim tem. Aliás, mais uma informação que tem a ver com uma atividade de sábado. As senhoras estarão juntas, têm a sua reunião sábado. Por favor, tomem nota. Mas, entretanto, nas redes sociais, sim, porque as nossas senhoras também já usam redes sociais, então elas comunicam. Então vai ser muito fácil estar por dentro dessas informações, mas sábado tem essa reunião. Uma informação prática de logística, pedir aos irmãos que entregam os seus dízimos e ofertas, que desejem que a sua oferta seja registada. A Igreja tem como responsabilidade registar as ofertas recebidas perante o Estado, embora não seja obrigatório, nós queremos fazê-lo e o Estado dá-nos essa oportunidade. Se algum irmão que ainda não o faz e deseja que essa oferta seja registada, porque tem depois um pequeno acerto nos seus IRS e que não deram um número contribuinte, por favor, falem connosco, com os tesoureiros ou comigo, para acrescentar o número contribuinte, porque essa declaração tem que ser feita agora durante o mês de fevereiro. Então, por favor, os irmãos que ainda não o fizeram e que querem e que desejam fazê-lo, dê-nos essa informação para que possamos também usufruir destes privilégios que temos enquanto Igreja. E é um privilégio mesmo. Estamos num país onde temos ainda esta liberdade, este gozo. E tudo isso é motivo de gratidão. E como sempre, amados, nós queremos muito continuar a nossa jornada como família
também em oração. São muitas as razões pelas quais nós precisamos de orar, certo? Os irmãos conseguem olhar aí à sua volta, aproveitem, podem até dizer bom dia ao irmão que ainda não viram, ou à irmã que ainda não viram, dizer bom dia. E como sabem, ao lado, à frente ou atrás, está alguém que precisa de orações. E às vezes, amados, algum sorriso que nós somos portadores não deixa de ser um sinal que não precisamos de orar, porque precisamos de orar uns pelos outros. Às vezes é um problema de saúde, pode ser um problema de trabalho, pode ser um problema de algum relacionamento, pode ser uma qualquer dificuldade na qual e pela qual nós precisamos de orar uns pelos outros. E, portanto, quando olham à volta, veem sorrisos e veem também caras bonitas, com toda a certeza, e veem também uma razão pela qual devemos orar. E vamos orar uns pelos outros, amados. Os irmãos não parecem muito convencidos disso, mas eu espero que estejam. Vamos ficar de pé, amados. Vamos, desde já, dirigir o nosso coração à presença do Senhor, entregando as nossas vidas ao seu cuidado, as nossas dores. Hoje a nossa Sílvia está recuperada da sua cirurgia, mas pela graça bem. O Edu, a aljava dele aumentou, mas ainda não está cá. Ainda está em recolha, mas logo estará também connosco. O pastor António também luta com a sua recuperação e com as suas dificuldades, mas pela graça de Deus podemos estar juntos. E, amados, isto é só um exemplo de vidas, das nossas vidas, das quais precisamos de cuidar uns dos outros e precisamos de orar uns pelos outros. E por isso aqui estamos mais uma vez e por isso queremos expressar este nosso cuidado, este nosso amor, esta nossa proximidade. Agora, já creio que nós saibamos, a última grávida já deu à luz. Portanto, não temos que orar por grávidas, a não ser para que haja mais. Mas há de ser na vontade de Deus. Mas temos cá bebés. Hoje ali o nosso corredor parece um parque de estacionamento, não é? Que maravilha. É maravilha. As nossas bebés lindas estão ali, tão bom tê-las cá, ver a igreja também a ser abençoada desta forma. É bênção, amados, é muita bênção do Senhor para as nossas vidas. E por isso também temos muitas razões para sermos gratos. Muitas. Temos todas as razões para sermos gratos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos juntos nesta manhã, mais uma vez, na Tua presença. Fazemo-lo no Teu nome. Fazemo-lo, Pai, porque é-nos tão bom, Pai. Tão bom podermos estar reunidos como Tua Igreja, reunidos na Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para Te celebrar, para Te dizer mais uma vez que Te amamos acima de todas as coisas e que reconhecemos que estar aqui hoje, nesta manhã, é resultado do Teu amor, da Tua provisão, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, Te agradecemos esse privilégio, Te agradecemos as forças, ó Pai, mesmo para aqueles que estão com algumas dificuldades, com algumas dores, mas que Tu tens ainda dado forças suficientes para estarmos aqui. Somos gratos por isso. E somos gratos também porque aqueles que não podem estar aqui, por diversas razões, Tu estás junto deles. A Tua promessa de que estarias connosco todos os dias, incondicionalmente, se cumpre a cada dia e cumpre-se também na vida desses nossos queridos, os quais nós os entregamos aos Teus cuidados. Pedimos que possas melhorá-los, que os possas abençoar, que possas trazê-los também de novo à comunhão connosco, porque esta nossa comunhão é-nos tão importante, Pai. Estamos na Tua presença como Teus filhos, como Tua família, para louvar e celebrar o Teu nome. Ó Pai, nós Te agradecemos este privilégio mais uma vez. Nos entregamos mais uma vez aos Teus cuidados, pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida da Igreja, não só a nossa Igreja aqui, mas a Tua Igreja em todos os lugares. Ó Pai, lembramos particularmente nesta hora aqueles que estão em lugares onde não se podem reunir para Te louvar. Ó Pai, derrama sobre eles a Tua graça, a Tua bondade. Oramos sobre a vida daqueles que, por causa de guerras e outras calamidades, não se podem juntar. Ó Pai, que sofrem horrores. Ó Pai, derrama sobre eles a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu consolo e a Tua presença restauradora, Pai. Nós os entregamos aos Teus cuidados, enquanto também queremos, juntamente contigo, ser instrumentos de bênção para aqueles que sofrem, mas também para aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, nós queremos ser portadores deste bom Evangelho, que é Jesus Cristo, o Teu Filho, aquele que nós celebramos hoje de uma forma tão particular. Jesus Cristo que está vivo, nós o celebramos nesta manhã, Pai, e nós Te agradecemos pela Sua vida, pela Sua entrega, porque Ele é a razão de nós estarmos aqui. E, Pai, nós queremos conhecer-Te mais e melhor. Faz essa obra na nossa vida, revela-Te pela ação do Teu Santo Espírito, para que, conhecendo-Te melhor, possamos viver mais próximos de Ti, mais fortalecidos em Ti e que as nossas vidas, de facto, a cada dia possam honrar, glorificar o Teu nome e que o bom aroma das nossas vidas possa chegar até Ti. Não por nós, mas por aquele que fez
fez tudo por nós. Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso amado Salvador. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos nesta hora e a Igreja diz amém, amém e amém. Vamos celebrar este Jesus. O Grupo Louvor vai nos dirigir e vamos louvá-lo como se fosse a última vez, está bem? Certo, amados? Bom dia a todos. Os irmãos hoje estão bem dispostos? Não estão muito. Vou reformular a pergunta. Os irmãos hoje estão felizes? Amém. Boa. O pastor tem uma expressão muito engraçada, que é que nós somos o povo mais feliz à face da terra. E, de facto, o convite hoje é que nós possamos ir à presença do Senhor e louvá-lo e adorá-lo com cânticos, com hinos, com as nossas vozes e podermos afirmar que Ele nos faz felizes. Vamos continuar e vamos fazer uma leitura que se encontra em Isaías e eu vou pedir ao Lucas para, por favor, desculpa, tens que ler por ali, sim. Tá bom, vamos então ler, sem problema. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez as coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Cantai louvores ao Senhor porque Ele fez coisas grandiosas. Um bocadinho mais acima diz que Deus é a salvação, Ele é a nossa salvação. E, de facto, o nosso louvor e a nossa adoração devem ser somente para Jesus. Hoje queremos entregar-lhe a nossa adoração. E a música que nós vamos cantar diz exatamente isto. O meu louvor e adoração são somente para ti, Jesus. O meu amor e gratidão ao Senhor eu venho oferecer. Exaltado, Rei dos Reis, não há outro Deus. Eu te adoro, Deus da minha salvação. E enquanto cantamos, convido-vos a fazerem-no de uma forma honesta e, de facto, a entregarmos todo este louvor e toda esta adoração com o nosso coração aberto para recebermos Jesus.
podem ficar sentados. E este Deus, que é um Deus de salvação, também é um Deus de bênçãos. E nós vamos cantar um hino que tem uma expressão muito prática para nós quando a vida não nos está a correr assim tão bem, não é? Quando estamos desanimados, quando julgamos tudo vão, quando temos mágoas, quando a nossa cruz é pesada, quando temos conflitos, sejam eles fracos ou fortes. Este hino diz para nós contarmos as bênçãos e dizermos quantas são. Uma a uma, conta cada vez, e vamos ver surpresos o que Deus já fez. E de facto, muitas vezes andamos um bocadinho distraídos com as mágoas do dia-a-dia. E o convite, eu acho que hoje estou a fazer muitos convites, mas pronto, vou continuar a fazer. É que possamos fazer esta reflexão, não em voz alta para cada um, mas de quantas bênçãos Deus tem feito nas nossas vidas, para nos podermos surpreender, porque lá está, às vezes estamos distraídos, mas Deus continua a abençoar-nos mesmo nas aflições. E enquanto cantamos sobre estas bênçãos, vamos também ter a oportunidade de fazer a entrega dos dízimos e das ofertas, porque o sustento que Deus nos dá também é uma bênção. E quem nos visita não se sinta obrigado ou constrangido a fazer esta entrega, mas nós fazemos de facto como resposta de gratidão a todas estas bênçãos, fazemos como louvor, como forma de louvor, como forma de adoração, como forma de obediência, porque Deus ordenou-nos que o fizéssemos, e então vamos cantar com alegria as bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas. Convidava-vos a ficarmos todos de pé e vamos orar a agradecer estas ofertas. Eu vou pedir à Marta para fazer a oração. Querido Deus, nós somos tão gratos porque nós vemos estas bênçãos derramadas sobre nós diariamente, Senhor, e nós só te podemos agradecer e louvar,
Pai, neste momento nós queremos agradecer por este sustento que Tu nos trazes, Pai, e por estas ofertas que Te podemos entregar e dízimos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, para o crescimento do Teu trabalho neste lugar. Pai, que Tu nos dês sabedoria, porque pelo nosso entendimento e pelo nosso conhecimento nós não somos capazes de gerir aquilo que Tu nos dás, Pai, mas nós sabemos que Tu nos capacitas e Tu nos usas. Então pedimos-Te isto mesmo, que Tu recebas as nossas ofertas, a nossa adoração e que seja para a honra e glória do Teu nome, que sejas glorificado, Pai, que Te agrades das nossas ofertas, acima de tudo, do nosso coração e da nossa vida. É isto que oramos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os versículos 4 a 7 do segundo capítulo de Efésios, que vão estar projetados, podem colocar, por favor, dizem o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Hoje já cantámos que Deus nos faz feliz, já cantámos que Ele é um Deus de salvação, já cantámos que Ele é um Deus de bênçãos, e estes versículos dizem que Ele é um Deus de graça, e é por causa dessa graça que Ele nos salvou. E também dizem que Ele é um Deus de amor, porque foi por causa do grande amor com que nos amou. E este amor é um amor que liberta, é um amor que restaura, é um amor que reina sobre o céu, é um amor que morreu numa cruz. E hoje, de uma maneira muito prática, vamos relembrar esse momento. E este amor que Deus demonstrou ao enviar o seu Filho, nós vamos cantar uma música que diz que Ele nos está a chamar. E, de facto, está-nos a chamar e está-nos a chamar pelo nosso nome. E os irmãos podem ficar sentados. E vamos cantar esta música que diz: o mesmo amor que um dia libertou, o mesmo amor que em vista restaurou, Ele nos chama pelo nosso nome. Deus chama-nos pelo nosso nome. Curas o nosso interior.
que um dia libertou, o mesmo amor que a vista restaurou, nos chama por nosso nome. Tu nos chamas por nosso nome. O mesmo Deus que reina sobre o céu, o mesmo Deus que numa cruz morreu, nos chama por nosso nome. Tu nos chamas por nosso nome. Nos chamas, nos chamas junto à cruz. Nos chamas, nos chamas, nos chamas junto à cruz. Que o Senhor nos está a chamar hoje junto à cruz e que Ele nos trata pelo nome. Ele conhece-nos muito bem. E estar junto à cruz, amados, importa que o conheçamos. Houve alguns que estiveram junto à cruz e não o conheceram, rejeitaram-no, crucificaram-no. Nós queremos estar junto à cruz, mas queremos conhecê-lo. E eu queria muito que nós hoje pudéssemos, à luz da palavra, dar alguns passos nessa proximidade de conhecimento com este Deus que nos chama junto à cruz e que desde o início tem uma história na qual nos quer incluir a cada um de nós. Entretanto, as nossas crianças têm o seu tempo de palavra, de estudo, eles vão sair agora para terem essa oportunidade. E, amados, eu estava aqui agora e estava a pensar como é bom estar em casa outra vez, louvar ao Senhor com a família. É muito bom. É bom sair, é bom termos outras experiências, mas é muito bom voltar para casa, não é? A nossa casa é sempre a nossa casa. E por muito bons que sejam as experiências noutro lugar, voltar a casa é sempre muito bom. E hoje estarmos juntos outra vez como família é muito bom. E as nossas crianças certamente também vão ter esse tempo muito bom enquanto estudam e se aproximam da palavra com as suas professoras. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que possam abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis. A proposta é que possamos continuar este processo de conhecer Deus e fazê-lo através da experiência de homens, mulheres que, ao longo da história, tiveram esta oportunidade de conhecer Deus. E se a semana passada tivemos a oportunidade de fazer isso através de quem? Quem é que a semana passada visitámos? Noé? Que história intensa para conhecer Deus através de Noé, certo? Os irmãos, imaginem só que Deus se aproximava de vocês e dizia: agora vais construir uma arca bem grande. E nós dizíamos: mas eu não sei construir arcas. E ok, não há problema, deixa comigo, eu sei construir arcas. Deus fala coisas incríveis e através dessa intervenção nós conhecemos este Deus e certamente através da experiência de Noé foi uma oportunidade de nós conhecermos um pouco melhor este Deus. Mas se há alguém que teve uma experiência absolutamente extraordinária em conhecer Deus, esse alguém foi Abraão. Abraão teve uma experiência muito particular, muito intensa. E nós hoje vamos, obviamente, em traços gerais, desde o capítulo 12 até o capítulo 22 de Gênesis, vamos, em traços gerais, considerar 3 momentos. Muito mais, obviamente, haveria para meditarmos e para percebermos, mas vamos considerar 3 momentos da intervenção, da revelação de Deus na vida de Abraão e da sua família. E eu espero que aquilo que tem acontecido comigo nos últimos dias possa também acontecer com os irmãos. Que inspiração, amados, que inspiração. Podemos conhecer Deus através da experiência de Abraão. Deus toca mesmo a vida de Abraão e eu espero que Deus toque a nossa vida hoje. Porque, sabem, o Deus de Abraão, aliás, nós temos um hino, um velho hino, ao Deus de Abraão louvai. O Deus de Abraão é o meu Deus, é o nosso Deus, certo?
Certo, amados? Ok, está bom. Então estamos todos cá. Amados, até ao capítulo 11, versículo 29 de Gênesis, nós não sabemos absolutamente nada sobre Abraão. Se os irmãos, e por favor, vou pedir que mantenham as vossas Bíblias abertas, nós vamos ter que fazer alguma ginástica ao longo deste texto. Se os irmãos olharem para o versículo 29 do capítulo 11, é a primeira vez que o nome de Abraão, a pessoa de Abraão, é mencionada por Moisés. Tomaram, diz Abraão, o versículo 29, Abraão e Naor tomaram para si mulheres e a de Abraão chamava-se Sarai. É a primeira vez que nós temos contacto com este homem, com este escolhido de Deus. De facto, nós até aqui não sabemos o que é que Abraão sabia sobre Deus. Nós não sabemos o que é que Abraão conhecia do seu Deus. Sabemos o que é que aconteceu anteriormente, lembramos a história de Noé, a intervenção de Noé. Após Noé, se os irmãos considerarem ainda ao capítulo 11, percebemos que há um episódio absolutamente marcante da história da humanidade. Para quem tem que viajar com alguma frequência, ou não, mas para quem viaja fora do nosso país, percebe um problema que foi gerado no capítulo 11 de Gênesis. O meu inglês é, de facto, muito deficiente e estar num país onde só se fala inglês é um problema. Eu acho que toda a gente devia falar português. Aliás, eu disse lá àqueles irmãos lá no Canadá, aprendam rapidamente a falar português porque é a língua que se vai falar no céu. Toda a gente vai falar. Amém, certo? E a razão é porque é preciso uma eternidade para aprender a falar português, não é por outra razão. Mas é muito bom podermos falar na língua que nós conhecemos, certo? Pois este problema gerou-se no capítulo 11. Foi aí que se gerou esta confusão das línguas, esta divisão. Depois da intervenção de Deus através de Noé, aquilo que aconteceu a seguir foi realmente dramático para a humanidade, mais uma vez. Mas eis que em capítulo 12 de Gênesis, Deus volta a intervir de uma forma muito particular. E o versículo 1 do capítulo 12 é o início desta primeira intervenção, destas três que eu gostaria de mencionar e de partilhar hoje com os irmãos. É a primeira destas três intervenções. Versículo 1, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Esta é a primeira intervenção de Deus, registada por Moisés, em relação a Abraão. E aquilo que Deus faz neste momento é uma coisa muito simples. Deus fala. E eu ponho simples entre aspas, porque quando Deus fala nunca é uma coisa simples. É sempre uma coisa muito poderosa e impactante. Mas Deus simplesmente fala com Abraão. Bom, mas isso já Deus tinha feito anteriormente. Deus falou com Adão, Deus falou com Eva, Deus falou com Noé. Nada de novo nessa matéria de comunicação e de se dar a revelar, mas como sempre acontece e como nós já percebemos anteriormente noutros momentos, quando Deus fala sempre é surpreendente. E aquilo que Deus fala a Abraão, obviamente é surpreendente. Neste primeiro momento, Deus chama Abraão e a sua família para uma jornada incrível. Abraão e a sua família estavam lá na sua terra, na sua vida normal, e Deus vai ter com ele e diz-lhe, bom, eu agora tenho um lugar para onde tu há de ir. E é interessante, amados, porque Deus não diz exatamente para onde é que eles devem ir. Deus só diz que ele tem um lugar para onde eles devem ir. E é interessante porque Abraão fica a conhecer parte dos planos de Deus, e o plano de Deus para aquele momento era que Abraão e a sua família deveriam sair daquele lugar e deveriam ir para um lugar que Deus lhe ia mostrar. Abraão fica a conhecer que Deus tem planos para a sua vida e para a sua família. E recebe também da parte de Deus uma série de promessas. É verdade, versículo 2. Depois de ele dizer que tem que sair, ele diz, bom, mas eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amados, é tão interessante nesta
neste primeiro momento da intervenção de Deus se dar a conhecer a Abraão, que Deus dá planos para a vida de Abraão, mas Deus faz promessas. Promessas essas que convém lembrar e registar, que incluem desde já a segunda menção de uma intervenção redentora de Deus. Lembram-se que há 15 dias nós falámos e lembrámos que no primeiro momento de revelação de Deus a Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15, ficou registado no primeiro momento essa intervenção redentora. Agora temos a segunda intervenção. Vejam, no versículo 3, ele diz que através e a partir de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E sabem como é que nós percebemos que isto tem tudo a ver com a intervenção redentora? Porque quando chegamos a Mateus capítulo 1, logo no início da descrição da genealogia de Jesus, Deus inspira, através do Espírito Santo, Mateus a começar essa genealogia a partir de quem? De Abraão. Abraão faz parte desta história redentora que culmina com a vinda de Cristo. E por isso, Deus já está, neste momento, a interferir de uma forma muito clara e a revelar-se de uma forma muito clara a Abraão sobre esta promessa. Amados, neste primeiro momento, nós ficamos a perceber e a entender que Abraão fica a conhecer que Deus tem um plano para a sua vida. E que não só Deus tem um plano para a sua vida, mas Deus faz promessas sobre a sua vida. E tal como nós devemos fazer sempre, creio que é um exercício que nos deve ajudar sempre nesta caminhada de proximidade com Deus e na proximidade com a palavra, olhar para este momento e perceber qual foi a resposta de Abraão. Nós já lembramos quais foram as respostas de Adão e Eva. Nós já lembramos qual foi a resposta de Noé. Qual foi a resposta de Abraão a esta primeira intervenção e revelação de Deus? Bom, no versículo 4 é muito simples a primeira resposta. Partiu, pois, a Abraão como lhe ordenara o Senhor. Pura e simplesmente, Abraão juntou as coisas e obedeceu. E ele ia para onde? Ele não sabia. Ele só sabia que tinha que começar uma jornada. E Abraão, na sua primeira resposta, junta tudo, faz a sua mudança, e para quem está habituado a mudar de casa sabe o que isso significa, mas ali era um pouco mais complicado do que isso, e exigente. Abraão, numa primeira resposta de obediência, começa a fazer aquilo que Deus lhe mandou. Vejam no versículo 8, um segundo aspecto da resposta de Abraão. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A segunda resposta de Abraão, adoração. Ele obedeceu e ele adorou a Deus. Que respostas extraordinárias à revelação de Deus. Mas não ficou por aí. Não ficou por aí. Podemos, eu disse que íamos fazer algum exercício, ir até ao capítulo 14, ao versículo 20. É muito interessante porque, vejam, Deus estava a falar com Abraão, Deus estava a dar orientações a Abraão, Abraão estava a responder a tudo aquilo que Deus estava a fazer, e vejam um dos aspectos da resposta de Abraão, capítulo 14, versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tão interessante, amados, como a primeira menção, a primeira referência a uma resposta através do dízimo é uma resposta genuína, uma resposta espontânea de alguém que ouviu Deus falar com ele. E entre outras respostas, a da obediência e a da adoração, também responde com ofertas de gratidão. Esta foi a primeira reação de Abraão àquilo que Deus estava a falar com ele. Mas vamos ao capítulo 15. No capítulo 15, nós consideramos a segunda intervenção, a segunda revelação de Deus a Abraão. No versículo 1, vemos que Deus volta a falar com Abraão. Diz o versículo, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas,
Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será o teu galardão será sobremodo grande. Nesta nova intervenção de Deus, nesta nova revelação, nesta nova intervenção de Deus na vida de Abraão, Deus começa por o animar e pelo cuidar. Deus está a animar Abraão. A situação não era fácil, mas Deus vem animar. Fica tranquilo, Abraão, eu estou contigo. Eu sou o teu escudo, sou eu que vou contigo nesta jornada. Mas Deus também responde às dúvidas legítimas de Abraão. Sim, Abraão tinha dúvidas. Não é pecado ter dúvidas e perguntar coisas a Deus. Não é? E Abraão fez perguntas a Deus. Versículo 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Abraão está com dúvidas porque Deus fez uma promessa sobre a vida dele, mas ele tinha muitas dúvidas como é que isso ia acontecer, porque ele era idoso, Sarai não tinha filhos e já tinha passado a idade de eles terem filhos. Abraão estava com dúvidas, mas nesta segunda intervenção, Deus não só anima a Abraão, mas Deus revela-se e responde às dúvidas de Abraão de uma forma, mais uma vez, inesperada. Mais uma vez, Deus tinha um plano surpreendente para a vida de Abraão. E também promessas. E mais promessas. Versículo 4. Depois de Abraão ter mencionado as dúvidas, isto respondeu logo o Senhor. É interessante Moisés registar que Deus aqui foi muito rápido a responder às dúvidas de Abraão. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu para fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua prosperidade. Ou seja, Deus faz uma promessa inesperada, uma promessa inexplicável, mas Deus é um Deus de promessas e de atos inesperados e surpreendentes. Mas Deus não deixa de fazer mais uma coisa neste texto. No versículo 18. Naquele mesmo dia, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de alianças. Ele firma alianças. E Ele firma uma aliança com Abraão naquele dia, naquela circunstância. Amados, nesta segunda intervenção, nesta segunda revelação de Deus na vida de Abraão, nós ficamos a saber, e Abraão fica a conhecer, que Deus é um Deus para quem não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Vamos ver o versículo 1 a 3 do capítulo 21. Isto em resposta à promessa que Deus tinha feito a Abraão. Isto que Abraão ficou a conhecer do seu Deus. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera o Senhor. Cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Deus é um Deus que faz coisas impossíveis acontecer. Abraão ficou a saber isso nestas circunstâncias. Mas sabem, Abraão também ficou a saber uma outra coisa. Abraão ficou a saber nesta segunda intervenção de Deus que Deus não aceita, nem nunca irá aprovar os nossos atalhos e os nossos caminhos errados que têm como intenção cumprir as promessas de Deus. Se nós formos lá ao capítulo 18, nós vamos perceber que Sara e Abraão tentaram um atalho com Agar. Eles acharam que aquilo que Deus tinha prometido não ia acontecer. Então pensaram uma maneira de ajudar Deus a resolver esse problema. E Deus não aceita os nossos atalhos. Ele cumpre o que prometeu. Por mais impossível que nos pareça, Ele cumpre o que prometeu. E Deus estava a ensinar, estava a revelar isso a Abraão. Abraão agora conhecia. Abraão agora ficou a conhecer um Deus que tem planos, que faz promessas. Ele ficou a conhecer um Deus que se preocupa com ele, que o anima. Um Deus que cuida dos seus, mas também um Deus que faz alianças. Um Deus que não tem limites para a sua ação,
para a sua intervenção, um Deus que não aceita caminhos nem atalhos errados. Este era o Deus que Abraão estava a conhecer nesta circunstância. E mais uma vez, amados, neste ponto precisamos de ir ouvir e ver aquilo que foram as respostas de Abraão a esta segunda revelação e intervenção de Deus. A primeira resposta, nós temos que ir lá atrás ao capítulo 15, versículo 6. É um versículo por demais importante. A primeira resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Amados, esta é uma resposta absolutamente extraordinária de um homem que ficou a conhecer Deus, que ouviu Deus falar e que responde. Esta resposta é tão importante que Deus honra esta resposta lá no capítulo 11 de Hebreus, naquela galeria dos heróis da fé. Está lá registada este momento de resposta de fé de Abraão. Mas nós também podemos perceber que Abraão falhou em alguns momentos na sua resposta. Versículo 15 do versículo 16, do capítulo 16. Sim, aquele momento que já há pouco lembrávamos. O versículo 15 do capítulo 16 diz que Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho lhe dera o nome, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Sim, Abraão também errou na sua resposta. Se formos lá mais à frente, no capítulo 20, vemos novamente Abraão a falhar. Teve medo e disse que Sara era sua irmã e não sua esposa, com medo que fosse-lhe retirada. Amados, sim, algumas vezes Abraão falhou na sua resposta, mas Abraão estava a conhecer um Deus que ele ainda não conhecia. E finalmente chegamos ao capítulo 22, àquela que é a terceira intervenção que eu queria trazer à nossa reflexão. E esta é provavelmente a mais desafiante. Esta intervenção, esta revelação de Deus a Abraão, ninguém esperaria, nem o próprio Abraão. Versículo 1 do capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau, amados. Este Deus que se estava a revelar a Abraão, agora chega-se junto dele e diz o texto que se chega junto dele para o pôr em prova. O texto diz isso. Deus vai provar Abraão. E Deus volta a falar com Abraão. E o que Deus diz agora a Abraão, aquilo que Deus pede a Abraão, é mais uma vez surpreendente, totalmente inesperado, impensável, à razão humana sem nenhum sentido. Aliás, uma intervenção que poderia ter destruído a vida e a fé de Abraão. Amados, este versículo, o versículo 1 e 2 de Gênesis 22, é a razão pela qual eu não sugiro a ninguém que está a ter o primeiro contacto com a palavra de Deus a começar a ler a Bíblia por Gênesis. Alguém que não conhece Deus, alguém que não conhece minimamente Deus, chega ao capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 e 2, fecha a Bíblia e diz, eu não quero este Deus. Um Deus que faz uma coisa destas, eu não quero. Convém, se calhar, irmos a outros textos primeiro. Este é um texto muito sério. E este é o momento em que Deus está-se a revelar e está-se a dar a conhecer a Abraão. Abraão está agora próximo de conhecer Deus de uma forma e com uma intensidade que nunca tinha experimentado antes. Eu creio mesmo que provavelmente ninguém na história da humanidade viveu este momento como Abraão viveu. Este era um momento de se revelar, mas também era um momento de pôr à prova, de construir um homem, de formar um homem e uma fé muito especial. Este não era um momento para destruição, mas era um momento muito intenso para Abraão. O versículo 13 e seguintes, eu creio que todos nós temos mais ou menos a ideia do que é que lá está descrito. A partir do versículo 3 está a descrição da caminhada de Abraão com Isaque, numa primeira fase da viagem com alguns servos, a caminhar para o Monte Moriá,
para obedecer àquilo que Deus lhe tinha pedido. Levar o seu filho, jovem, adolescente, e ofertá-lo, oferecê-lo num holocausto. Sacrificá-lo no holocausto. Amados, eu imagino que o caminho desde casa de Abraão até o Monte Moriá foi com toda a certeza de um desafio e de uma luta interna no coração de Abraão. Sim, porque Abraão tem esta resposta, e podemos já começar por aí. Abraão tem esta resposta ao pedido de Deus, mais uma vez. Ele levantou-se, diz o versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada e foi. Mais uma vez, a resposta de Abraão é uma resposta de obediência incondicional. Mas eu imagino a luta que foi acontecendo. Mas como era possível este Deus que Abraão estava a conhecer, este Deus que estava a revelar a Abraão de tantas formas extraordinárias, algumas sobrenaturais, e o seu filho era uma dessas evidências, como é que ele podia agora fazer este pedido? Dar-lhe o seu próprio filho. Será que Abraão, naquela caminhada, não se questionou no seu coração perante Deus se de facto conhecia este Deus? Será que eu conheço mesmo este Deus que é capaz de me pedir e de me pôr numa situação como esta? Eu acredito que ao longo daquela caminhada, Abraão questionou muito a Deus. Mas sabem, o texto diz-nos que ao longo daquela caminhada, ao contrário do que Deus tinha feito anteriormente, a resposta de Deus foi silêncio. Deus não falou com Abraão. Deus deixou-o caminhar. Deus não lhe disse nada. E até ao último momento, amados, Deus manteve o seu silêncio. O momento que levou Abraão, a certa altura, a deixar os seus servos para trás, subir ao Monte Moriá com o seu filho Isaque. Isaque a questionar o pai: pai, vamos fazer um holocausto? Sim, filho. E onde é que está o animal? Onde é que está o cordeiro? E Abraão, sem saber o que dizer: Deus proverá. E Deus continuava em silêncio. Até que no versículo 11, Deus volta a falar. E quando é que Deus volta a falar, amados? Num momento muito intenso. No momento em que Isaque está preso naquele holocausto, em cima daquelas pedras, e Abraão está com a sua faca pronta para baixar sobre o seu filho, para obedecer aquilo que Deus lhe tinha pedido. E Deus, através de um anjo, grita e diz: Abraão, para, não faças o que tu vais fazer. Finalmente Deus quebra o silêncio. E a partir do versículo 12, nós vemos Deus finalmente a dar uma explicação a Abraão. O versículo 13 dá a revelação. Vejam o versículo 11. Então lhe disse: não estendas a mão. Estamos no versículo 12 do capítulo 22 de Gênesis, amados. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Então tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Sim, agora Deus voltou a falar. A partir do versículo 15... Deus fala novamente e continua a falar com Abraão, e aquilo que Deus diz é absolutamente sublime. Vejam, Deus continua a falar e a dizer a Abraão: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Deus começa então a ser mais uma vez revelador e a dar-se a conhecer de uma forma absolutamente extraordinária. Agora Abraão conhecia Deus como nunca tinha conhecido antes. Um relacionamento que o próprio Deus, e convém registrar que foi Deus que o fez, através do profeta Isaías, lá no capítulo 41, verso 8, identifica Abraão como o seu amigo. Sim, alguém que é capaz de fazer isto só pode ser muito amigo de Deus e muito conhecedor de quem Deus é. Amados, os versículos 17 e seguintes são a reação de Deus à resposta
obediente de fé, uma fé obediente da parte de Abraão. Continua o texto, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Agora, amados, Abraão conhecia Deus. E sabem, nós conseguimos compreender melhor a forma como Abraão estava a conhecer o seu Deus com um texto que Deus mais tarde nos adiciona e que nos é muito útil. Quando nós chegamos lá à Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, está lá a explicação de como é que isto aconteceu no coração de Abraão. Está lá registado em Hebreus 11, 19, que Abraão não teve dúvida nenhuma em baixar a faca sobre o seu filho, porque ele estava convencido, certo, que o Deus que tinha dado aquele filho, fora da idade, a uma mãe estéril, era o mesmo Deus que o iria ressuscitar se ele baixasse a sua faca. Abraão agora conhecia Deus como nunca tinha conhecido. Ele agora conhecia muito bem o seu Deus. Foi fácil? Não. Mas ele agora conhecia um Deus maravilhoso. Um Deus que cuidou dele. Amados, Abraão fica a conhecer em todo este processo que Deus é um Deus que tem planos. Deus tinha um plano para a vida de Abraão. Ele fica a conhecer um Deus que faz promessas. Deus fez promessas sobre a vida de Abraão. Ele ficou a conhecer um Deus que se preocupa com ele. Um Deus que cuida dos seus escolhidos. Um Deus que não tem limites. Nem nada lhe é impossível fazer acontecer. E que não aceita de forma alguma os nossos atalhos, por muito boa vontade e muito bem intencionados que sejam. É um Deus que prova os seus escolhidos, é verdade, mas fala para os transformar, para os fortalecer, para os tornar mais próximos, para que possam ser seus amigos verdadeiros, que conhecem bem o seu Deus. Amados, eu, por estes dias, ao caminhar por este texto, fiquei muito convencido e tocado pelo Senhor que eu e cada um de nós aqui hoje precisamos conhecer este Deus melhor. Eu preciso conhecer melhor este Deus. Um Deus que tem planos para mim e tem planos para cada um de nós. Vocês sabem, não sabem, que Deus tem um plano para a vossa vida? Eu venho de estar alguns dias com um amigo meu, que nós costumamos brincar, pastor Paulo Pascoal, que se Deus não tiver um plano para a sua vida, Ele tem. Bom, se Deus não tivesse um plano para a vossa vida, eu tinha. Mas os meus planos não valem nada. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós que está aqui. Muito específico, amados, muito específico. Deus tinha um plano para a vida de Abraão? Sim, Deus tem um plano para a vida de cada um de vós. Ninguém está aqui por mero acaso. Ninguém está nesta caminhada por um acidente. Deus tem planos para nós. E sabem, Deus não só tem planos, mas Ele tem feito promessas sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós que está aqui. Ele preocupa-se connosco. Há muitas formas de nós percebemos isso. Uma das promessas muito práticas e evidentes que Deus trouxe sobre a nossa vida e que reafirmou de muitas formas, fê-lo através de Jesus. Eis que estarei todos os dias convosco. Ele fez a promessa que estaria sempre connosco. Ele tem uma missão, ir por todo o mundo. E depois diz, mas eu faço uma promessa sobre a tua vida. Vou estar sempre contigo. Não vais ficar sozinho. Não vais ficar abandonado. E para afirmar e materializar isso, ele disse, bom, descerá sobre vós o Espírito Santo. A minha presença estará em vós. Deus é um Deus que faz promessas. Deus tem planos e Deus cumpre esses planos e prepara tudo para que os planos dele se possam cumprir através das suas promessas, que ele cumpre. Deus é um Deus de alianças. Deus fez uma aliança com Abraão, mas Deus fez uma aliança com cada um de nós. Sim, uma aliança muito séria, amados. Uma aliança muito séria que nós daqui a pouco vamos mais uma vez lembrar. Sim, ele fez uma aliança comigo e tal como fez com Abraão, ele mostra-nos e revela. Nós temos que conhecer este Deus, que não só faz alianças connosco, mas ele faz e age de uma forma absolutamente sobrenatural. Não há impossíveis.
Amados, Deus não nos vai pedir hoje para nós sacrificarmos o nosso filho. Sabem porquê? Porque Ele sacrificou o seu. Um Deus que fez este impossível. Ele deu o seu filho por nós. É isso que também nós aprendemos lá através daquele momento de Abraão no Monte Moriá. Sim, Deus agora substituiu a qualquer coisa que nós precisássemos de fazer, porque Ele deu o seu próprio filho. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. E sabem, Ele entregou o seu filho na cruz, Ele substituiu-me, a mim e a cada um de nós, nesse lugar que nos pertencia, Ele substituiu-nos pelo seu filho. E isso é absolutamente sublime e sobrenatural, amados. Extraordinário. Não há limites para Deus fazer coisas sobrenaturais. Sim, Ele entregou o seu filho. Sim, Ele ressuscitou o seu filho. Sim, Ele fez essa promessa que juntamente com Cristo nós seremos ressuscitados. E Ele cumpre as suas promessas, amados. Este é o Deus que Abraão conheceu e que nós precisamos de conhecer. Sabem, nós precisamos de conhecer um Deus que não aceita atalhos. E, amados, eu sou muito bom a criar atalhos. Eu acho muitas vezes que Deus não está a ver muito bem as coisas. Eu sou muito parecido com Abraão. Porque Deus fez uma promessa a Abraão impensável e Abraão, genuinamente, pensou, bom, vamos dar aqui uma ajuda. Porque Deus não está a perceber o que é que está a acontecer. Nós somos bons a fazer isso, amados. Mas Deus não precisa dos nossos atalhos. Ele não vai querer os nossos atalhos. O seu plano vai se cumprir de acordo com as suas promessas, com a aliança que Ele tem feito e com o cumprimento integral daquilo que Ele diz. E por muito impossível que nos pareça, ainda hoje na escola dominical estávamos a lidar com essa realidade, como por muito impossível que nos pareça que pessoas pecadoras, frágeis como nós, possam chegar ao céu, Deus fez o impossível. Ele deu o seu Filho. E Ele trouxe até nós perdão e redenção para que possamos ter restaurados neste relacionamento com Ele. Impossível, amados, aos nossos olhos. Ele não precisa dos nossos atalhos. Ele já fez tudo o que era preciso. Amados, nós precisamos de entender isso para não estragar a nossa caminhada com Ele. Ele não vai querer os nossos atalhos. Mas sabem, Ele vai fazer connosco aquilo que fez com Abraão também. Nós precisamos de conhecer este Deus. Deus vai nos pôr à prova. Sim, Deus vai nos pôr à prova. E quando Ele nos prova, amados, precisa de acontecer o mesmo que aconteceu com Abraão. Nós precisamos de responder em obediência, a nossa fé vai ser fortalecida, nós vamos nos tornar mais próximos de Deus. Sim, eu quero ser muito amigo de Deus. Eu quero conhecer muito este Deus que é capaz de me pedir coisas impensáveis. Vejam, quando Deus diz para nós confiarmos integralmente nele, Jesus disse isso, não é? Não andes ansioso com o dia da manhã. Quem é que está preocupado com o dia da manhã aqui? Sou eu. Portanto, os irmãos estão tranquilos com a inflação, com o desemprego, com a criminalidade, com o crescimento dos vossos filhos, com o país onde vivemos, com o mundo como está. Os irmãos ligam a vossa televisão e estão tranquilos, não estão ansiosos com o dia da manhã. Eu estou muito preocupado. Mas sabem, Jesus disse-nos uma coisa impensável. Ele diz, olhem para isso tudo e não fiquem preocupados. Não fiquem ansiosos. Se eu cuido de uma flor ou de um passarinho, eu vou cuidar de vocês. Isto é impensável, amados. Deus está-nos a pôr à prova numa coisa que não faz sentido. Eu quero me preocupar. E Deus diz, não te preocupes. Não te preocupes. Eu trato disso. Amados, Deus põe-nos à prova nisso, muitas vezes, em muitos momentos. E a nossa resposta precisa ser uma resposta de obediência. Ok, Deus. Deus proverá. Deus proverá. E no momento Deus vai prover. Amados, Deus está-nos a provar e está-nos a provar para que nós realmente sejamos mais fortes, sejamos mais próximos dele, possamos conhecê-lo melhor, porque aquilo que ele é e a resposta que ele tem para nós vai ser sempre sobrenatural e extraordinário. Amém? Amados, nós precisamos de conhecer este Deus. Nós precisamos conhecer mais este Deus que se deu a conhecer através de Abraão. Um Deus absolutamente sublime. E sabem, nós podemos fazê-lo hoje à mesa também. Hoje, enquanto celebramos a ceia do Senhor, nós estamos de facto, neste momento, a celebrar cada um destes momentos, amados. Nós estamos a celebrar cada uma destes pormenores que Deus revelou através de Abraão. Deus deu-se a conhecer através de Abraão e nós hoje podemos, à mesa, lembrar cada um desses aspectos. E hoje Deus dá-se a conhecer a cada um de nós
Deus quer que nós o possamos conhecer verdadeiramente para que, ao tomarmos o pão, ao tomarmos o vinho, isto faça sentido para nós. Porque só conhecendo o Deus que instituiu esta aliança connosco e que nós celebramos através do pão e do vinho, só conhecendo Deus é que faz sentido. E faz todo o sentido nós celebrarmos esta aliança. E celebramos um Deus que fala connosco, celebramos um Deus que tem planos para nós, um Deus que faz promessas, um Deus que cuida de nós, um Deus que prova aos seus escolhidos, mas que os sustenta, que os quer mais próximos e como é um lugar maravilhoso para essa proximidade, como a mesa à qual o Senhor Jesus nos convida a estar. E amados, eu hoje, para além de tudo mais, queria fazer um convite àqueles que hoje não irão participar. Se não conhecem ainda este Deus que se deu a revelar através de Abraão, precisamos todos de o conhecer urgentemente. Urgentemente. É importante que nós o possamos conhecer. Aquilo que nós celebramos à mesa é por demais importante para não ser conhecido. Todos nós precisamos de conhecer aquele Deus que pediu um filho a Abraão, mas que no momento exato o substituiu. Nós precisamos de conhecer aquele que no momento exato nos substituiu pelo seu próprio filho. Nós precisamos conhecer este Deus, nós precisamos conhecer este Jesus. E por isso eu queria deixar este convite hoje. Se algum de nós aqui hoje ainda não conhece este Deus, se para algum de nós hoje tomar este pão, este vinho ainda não tem o significado que precisa de ter, é importante que o façam. Porque Deus, a gente cantou há bocado isso, não é? Ele nos chama pelo nosso nome, não é? Ele está-te a chamar hoje. Ele está-te a chamar para a cruz, para que à cruz, olhando para a cruz, olhando para aquilo que aconteceu na cruz, nós possamos conhecer este Deus. Um Deus de amor, um Deus de salvação, um Deus de poder, um Deus sobrenatural, para quem não há impossíveis. E sim, é possível Ele pegar em ti e fazer de ti uma nova criatura. É isso que nós queremos celebrar hoje. Mas eu queria terminar lembrando uma coisa. Deus fez mais uma promessa que nos anima muito hoje. Desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Sim, um dia estaremos juntos no reino do Pai. Porque naquele dia quem morreu foi Jesus, não fui eu. Não foi cada um de nós. Naquele dia Jesus morreu por nós e Ele dá-nos esta promessa, que um dia estaremos na glória com Ele e vamos celebrá-lo. E vamos celebrá-lo com toda a alegria. Amém? Nós vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar. Eu vou pedir ao Ed, por favor, que nos venha a dirigir em oração. E, amados, nós precisamos de orar por isto. Precisamos pedir a Deus que se dê a conhecer. Nós precisamos conhecer este Deus. Este Deus de Abraão, que é o nosso Deus, que é o teu Deus, que é o Deus de cada um de nós, que nos amou e que nos ama desta forma. E que, para quem não há limites nem impossíveis, e que já fez tudo para que eu e cada um de nós aqui presente possamos ser seus amigos. Nós precisamos conhecer este Deus. Vamos clamar isso a Deus. E certamente Ele responderá à nossa oração. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de celebrar, ó Pai, e relembrar cada vez que o Senhor morreu na cruz no nosso lugar, que o Senhor pagou o preço do nosso pecado, que o Senhor derramou o seu sangue, ó Pai, para que pudéssemos ter acesso à graça do Pai. Pela certeza que nós temos que a tua misericórdia é maior do que a nossa iniquidade, ó Pai. Obrigado, Pai. Pela certeza que temos que, independente do que somos, do que fazemos, no Senhor nós crescemos quando nos achegamos a Ti, Pai. Amém, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continua conosco nessa semana. Que as verdades que nós ouvimos hoje, que já ouvimos outras vezes, que possam se fazer reais nas nossas vidas. Se seja, querido. Que aqueles que de alguma maneira, ó Pai, endureceram seu coração e não compreenderam que só Jesus é a solução. É verdade, Pai. Que nessa semana essa palavra continue a voltar constantemente à sua mente para que ele possa tomar a sua decisão e entender que o que nos leva ao céu é Jesus Cristo. Não são as boas obras, não são os lugares, não são as coisas. É somente o sangue de Cristo que pode perdoar os nossos pecados. Pai, obrigado pelo teu amor incondicional para conosco.
Continua conosco nessa semana, Pai. Nos dá a Tua direção em tudo. Nós Te consagramos esse primeiro dia da semana e toda essa semana para a glória do Teu nome. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus e no Senhor, ó Pai, nós temos segurança. Obrigado por tudo, nós Te louvamos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, visita cada um que aqui está. Visita aqueles que não puderam vir, ó Pai. A Tua palavra diz que o Teu Espírito, ó Pai, pode tocar, ó Pai, onde nós não podemos. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Então, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse tempo. Amém. Amados, lembram-se da promessa que Deus fez a Abraão? A quantidade de estrelas que iriam brilhar no céu, a descendência dele que iria. Esta semana, cada um de nós é uma expressão dessa promessa. E nós vamos ser essas estrelas que estamos aí a brilhar aonde quer que o Senhor nos coloque. Portanto, uma semana abençoada e façam o favor, por favor, de ser felizes e de brilhar. Brilhar porque Jesus é o nosso Salvador. Ele é a nossa vida. Amém? O Senhor nos abençoe ricamente. Vamos.